fio na conversa vai tecer a trama que liga almas, que cria vida. Oi, Mariane. Oi, Lígia. Pronta para puxar o fio? Prontinha para entretecer. Bom, hoje a gente está aqui com alguns materiais que a gente escolheu na nossa frente. Eu acho que a gente pode contar quais são esses materiais. Sim. E aí o que vai acontecer com eles vai desenrolar junto com a nossa conversa. Verdade, Lígia. Esse é o presente que eu te dei de Natal? Esse é o presente que você me deu de Natal. Puxa vida, que fico muito honrada. Eu não imaginaria que eu sabia, na verdade. A hora que você me deu, eu sabia que ele ia disparar alguma coisa, eu só não sabia o que ainda. Mas, para ilustrar, esse presente nada mais, nada menos é do que um conjunto de uma tela de bordado. Isso, de tapeçaria, de né? tapeçaria, com duas agulhas grossíssimas, larguíssimas De tapeçaria. de tapeçaria e lãs maravilhosas para construir essa tapeçaria. Exato. Isso. Tenho que te confessar que esse é um presente que para mim remete a várias memórias, né? Porque acho que foi uma das primeiras coisas de trabalhos manuais que eu aprendi a fazer, e no meu tempo se aprendia na escola, né? Então eu aprendi na escola a fazer tapeçaria, né? Coisas modestas, pequenas, enfim. Mas a mexer um pouco, né? Com essa agulha que não fura, que não machuca, sabe? Então foi um presente que veio desse lugar de memória para você, né? Lindo, e eu acho que ele veio num... Nada vem à toa, né? Também. Eu sou dessas que acredita que tudo que chega, chega porque precisa chegar, assim. Mas esse presente, ele chegou num momento que eu sabia que eu precisava tecer novas coisas. Então acho que isso também me deu um brilho maior ainda de pensar a possibilidade de tecer a partir disso, assim. E aí, não sei, né, as coisas fazendo metáforas umas com as outras, mas a própria superfície, né, onde vai acontecer esse bordado, eu acho que ela fala bastante, inclusive, desse paralelo da vida com as nossas intervenções a respeito da vida e desse caminho, né? Eu acho que talvez num primeiro momento, porque nós estamos bordando numa tela bastante grande. Uhum. E aí, um primeiro momento pode ser um atravessamento de algumas perguntas, né? Assim, então será que preciso fazer um desenho prévio para conseguir chegar num resultado interessante? Ou Sim. será que eu só começo e o próximo passo vai se mostrar conforme eu der o primeiro, né? Será que a gente corta a tela porque ela tá muito grande? Sim. Esse é o paralelo mesmo com a vida, né? Com os caminhos que a gente escolhe, né? Você pode escolher percorrer um caminho enorme, mas aí alguns detalhes também acabam passando despercebidos, né? Ou você se concentra, vai por trechos, né? Vai por pedaços, assim. Sim. Enfim. E fazer isso compartilhando com alguém é sempre bastante desafiador, né? De alguma forma te coloca numa posição ainda mais atenta, observadora, né? Observadora do outro e que te faz se observar também, né? Então acho que vai ser, para mim também vai ser muito interessante. Até porque essas memórias que eu falei que elas foram ativadas, elas estão longe. E até mesmo para
tentar aqui fazer um ponto, tentar, né, dar esse começo, vai ser também uma coisa de experimentar, de ver como é que é, o que isso mexe por fora e por dentro, sabe? Sim, eu acho que aqui em menor proporção do que na vida, talvez, mas a gente tem o literal de uma tela em branco e as oportunidades de tentar, acertar, errar, desfazer, refazer, dentro desse processo da confiança que é você partilhar uma construção assim, né? Uhum. E a partir dessa manualidade e dessa confecção que for acontecendo, trazer também para um lugar consciente, talvez, como que o fazer e se propor a entretecer com materiais e com manualidades é uma ferramenta de transmutação, né? Uma ferramenta de transformação, de você assumir que a partir daqui, então a partir da escolha dessa manualidade, alguma coisa vai se transformar. Uhum. E vai ser a tela, vai ser a transformação visível, mas vai ser o invisível também. O que dentro de cada uma de nós e dentro desse nosso inconsciente coletivo já está se transmutando a partir desse exercício. Uhum. Uhum. Sim. Então, Lígia, por favor, me passe a tesoura, porque eu preciso começar a fazer alguma coisa. Que cor você vai usar? Isso aqui é um tom escuro, né? De verde, talvez. Sim. Eu vou começar com esse verde aqui, Lígia. Tá. Não vou pegar um pedaço tão grande, mas... Eu vou começar, tesoura. então, com um tom que eu diria que é um cinza azulado escuro. Mas eu acho interessante quando você fala sobre essa mudança, transmudar e transmutar, né? Me remete exatamente ao fora e ao dentro, né? Então, as mudanças que a gente vai fazer aqui nessa superfície e a partir dessa conversa que a gente vai tecer também, enquanto tece aqui com o fio, vai ocasionando reações da alma, né? Como se a alma fosse também se organizando para receber esses impulsos ou enfim, o que isso está mexendo com a gente, né? A partir da memória, a partir dos movimentos, a partir do presente também, da gente tentar fazer algo juntas, né? Eu acho bem, bem curioso. Eu acho interessante pensar a partir das memórias, né? Levando em conta que tudo que está sendo mexido aqui tem a sua memória. Uhum. Então, desde a gente até o material, até o ar que a gente está respirando agora, como o fato de você colocar algo a ser transformado não quer dizer que essa transformação seja desconectada dessa memória. O que eu estou querendo dizer? A mudança, a transformação, ela só é possível porque junto dela vem a memória do que já foi. Sim. Né? Então isso aqui só tem condições de se transformar em uma nova peça, em algo construído coletivamente, porque um dia ela já foi somente uma tela vazia. Assim como a gente só tem condição de se transformar em algo e de acrescentar algo, né, nas costas assim, dessa centopeia, porque a gente um dia já foi algo sem aquilo, que é isso de dar espaço, né? Isso. Dar espaço não quer dizer tirar algo, quer dizer só rearranjar
de modo que caiba o próximo, né? Que cai pro próximo. Gostei disso, Lígia. É muito interessante pensar nessa perspectiva, né? De que, na verdade, todos os nossos fazeres na vida, sejam aqueles que a gente faz por prazer ou até mesmo aqueles que a gente faz com um certo automatismo, né? Uma coisa mais mecânica, eles têm essa capacidade, né? Esses fazeres, eles são produzidos a partir daquilo que é a nossa história, a nossa construção, né? Construção mais íntima, assim, de aquilo que é mais prazeroso, você vai se dedicar mais, né? Você entra uma outra perspectiva, né? De até onde vamos com isso. Sim. E as coisas mais automáticas, elas ficam numa superficialidade, talvez, né? Sim, e aí eu acho que não à toa existem aqueles momentos da vida que a gente leva pra sempre e aqueles que talvez morem numa memória mais curta também, né? Sim. Que aí a gente pode falar dessas ações, desses momentos que são transformadores da alma, né? Assim, não é só... Que aí talvez a gente possa até falar um pouco sobre essas duas palavras que a gente soltou agora no começo da conversa, mas que tem a sua diferença, que seria a transmutação e a transmudação, né? Porque quando a gente fala dessa transformação, e que às vezes não é que precisa acontecer a coisa, né? Pra gente ser profundamente transformado. Você quer dizer um grande evento, uma grande, né, que fosse reconhecido por todos à sua volta, né? Às vezes é algo mais sutil, sim, mas que está dentro do seu processo de desenvolvimento psíquico, anímico, né? E que dispara transformações. Isso. E aí, falando um pouco, né, do conceito dessas duas palavras, quando a gente fala de transmutação, a gente está falando dessa transformação profunda mesmo, transformação na matéria, né? Algo que muda significativamente por dentro, muda quimicamente algo, né? E a transmudação, ela vai falar num lugar um pouco mais da matéria, né? Então, que seja uma transformação física, de estado, que seja essa tela que de repente vai se transformar em algo bege para algo colorido. Uhum. Que vai ser acrescentado algo nela, né? Isso. E é interessante também, porque a gente começa a ficar mais consciente, né, desses processos internos. Normalmente é quando a gente está passando alguma situação onde você se vê em vias de fazer uma alteração de percurso, né, de abordagem, uma mudança mesmo, né? Quando você percebe que aquele caminho vem sendo trilhado por muito tempo da mesma forma e que aquilo de alguma maneira já se esgotou, né? E você busca... Você primeiro nasce a pergunta, né? O que eu posso fazer para mudar isso? Eu acho que essa é a coisa mais primordial, né, Lígia? Eu acho que... E às vezes essa pergunta ela não é nem consciente, né? Porque eu acho que tem... Claro que tem um lugar consciente onde a gente se debruça e elabora e busca, mas quantas vezes em questões dessas, né, que a gente escolhe esses caminhos de fazer diferente... E você vai achar o que pode ser caminho de uma resposta, não é a hora que você tá lá, né, assim, se debruçando, elaborando e tentando construir. É naquele momento do acaso,
que é a hora que você deixa decantar tudo, Uhum. e aí as coisas acham lugar, e aí o que pode emergir vem como uma pista, né, dessa transformação profunda, assim, né? Uhum. Quando você de repente percebe que não dá mais para fazer algo do mesmo jeito, que você sente aquele impulso realmente de tentar de uma outra forma. Isso. Um pouco isso que você está Isso. trazendo, né? O tempo todo a gente está nessa dinâmica, né? Mas talvez a gente não pare para perceber essa necessidade, né? Dessa mudança às vezes de pulso, de intensidade ou de direção, né? Isso, às vezes é puramente do olhar, né? Às vezes é aquilo, você tá tentando ver a coisa dentro do mesmo enquadramento. Às vezes tudo que você precisa é dar uma volta pro outro lado e olhar de outro ângulo, né? E aí eu acho que vale trazer um pouco da experiência da sala de aula, né? Pra quem não sabe, eu também sou arte educadora e dentro do ateliê com as crianças, eu acho que ali por si só já é um lugar mágico, né? Colocar a criança fazendo arte dentro de um espaço onde cabe isso é palco de muitas transformações, transmutações e transmudações de todas as esferas. E ali acontecendo ao vivo na sua Ao frente, vivo. né? Ao vivo e nesse instante que às vezes você fala, putz, eu só queria ter gravado isso, porque se eu contar ninguém vai acreditar. Mas eu acho que tem um artifício do ateliê e do tipo de aula que eu me proponho a oferecer ali, que é disparador inato de transformações muito profundas, que é o acaso. E assim, acasos, eles existem todo o tempo. Mas o acaso só é acaso de fato quando você deixa ele ser, né? Sim. O que eu tô querendo dizer com isso? Acho que um exemplo muito prático, assim, né? O que eu mais escuto dentro do ateliê é como tá dando errado, como tá feio, não tá bonito, não consigo, não sei. Aham. Ou derrubei a tinta, borrou, Estraguei. Se apropriar desses segundos entre o tá tudo danado pra o que isso pode virar, é o momento de maiores transformações. É quando a tinta derruba e ao invés do desespero, você fala, e se a gente pegar uma folha e tentar fazer um carimbo disso? E aí você cria esse momento mínimo de transformação e que você vê no olho da criança de que acabou de abrir uma portinha na cabeça dela, Sim. onde as coisas se reorganizaram e ela já não é mais a mesma criança que derrubou a tinta. E aí, quando quando isso pode ser feito, aí acho que a gente tá falando de arte, né? Dessa arte que tem o poder de transformar mesmo, né? Dessa arte que vai além da técnica pela técnica e que se propõe a ser um agente transformador de expressão, né? De construção ali de um lugar subjetivo dentro de quem seja ali o ser que está fazendo aquele trabalho. Exige uma coragem também, né, Lígia? Uma coragem para assumir aquilo que se apresenta, né? Assumir aquela situação, aquela circunstância que num primeiro momento ela é dada como um fracasso, né? Ela é dada como algo que não deu certo, é inútil. Isso. E aí você se pega num espaço onde uma das frases que você mais escuta é: nossa, então isso é arte? Isso que eu fiz é arte? E que vem depois de normalmente um ato de coragem, né? Sim. De desprender de algumas formas ali. E aí também levando para esse lugar da transformação que acontece enquanto se produz arte, né? Porque eu acho que existem algumas esferas de transformação, né? Que a gente pode falar durante um processo artístico. Eu acho que o primeiro é o que a gente está fazendo aqui.
que é o mais visível aos olhos, que é o de transformar a matéria, né? Que então a linha deixa de ser só linha, a tela deixa de ser só tela, e elas passam a construir algo. Uma linguagem, né? Uma linguagem. Passam a ter um outro sentido. Sim. E eu acho que um outro ponto também é nesse lugar de o que é feito, o que acontece por dentro, né? Enquanto isso está sendo construído. Quais transformações neurais, químicas, cerebrais, físicas estão simultaneamente acontecendo junto dessa transformação, né? Mas fazendo um paralelo com isso que você está trazendo de transformação, eu acho que o que você vai construindo fora de você vai tendo esse reverberar interno o tempo todo, né? O tempo todo, assim, desmanchar alguma coisa que você está fazendo também exige uma coragem, né? Uhum. Acho que exige um se apropriar, né, da construção e desse processo que não é linear. Exato. Que é um pouco esse lugar da tomada de consciência mesmo, né? E do livre-arbítrio, no sentido de que o livre-arbítrio, ele vem como esse espaço onde você se apropria da sua responsabilidade, do que você está construindo, e você se permite tomar as decisões que forem necessárias para isso, né? Então, é poder falar, bom, então aqui eu vou desmanchar, ou aqui vai ficar assim, porque eu entendo que eu vou continuar, e continuar é mais importante do que desmanchar. Sim, você vai fazendo as escolhas e assumindo o que essa escolha está produzindo fora e dentro de você, né? Se a gente for pensar, né, Lígia, eu estava pensando um pouco aqui também no ato de cozinhar, por exemplo, né? Que é outro momento de transformação alquímica, né? Onde você está lá, muitas vezes, lidando com ingredientes que estão disponíveis, mas você não sabe muito bem o que você vai fazer, e de repente aquilo se revela algo, nossa, que deu muito certo, né? O que agradou muito ao paladar, enfim. A gente está sempre exposto a esse processo, né? De transformar mesmo o mundo em volta, né? E de tornar esse mundo palatável, vamos dizer, né? Tornar isso algo que de alguma maneira você encontre ali uma ressonância, sabe? Que aquilo te diga algo, né? Sim, porque aí é um ponto que eu acho que é importante, né? Que é como o transmutar e o transmudar só se fazem juntos, né? Eu acho que talvez eles sejam inerentes um ao outro, inclusive. Eu acho que a partir do momento que você tá fazendo algo consciente, algo manual e consciente, em qualquer esfera que seja, né? Seja um tecer, um coser, um arrumar, isso é dentro e fora, né? Sempre dentro e fora. Eu acho que durante muito tempo o ser humano ele buscou transformar o fora sem perceber muito o que estava causando nele dentro, né? Não sei se isso é uma percepção isolada minha ou se tem a ver com esse momento que a gente está passando também, das pessoas meio que não ligarem muito para a consequência daquilo que elas fazem, né? Consequência dentro delas mesmas. Sim. Pensando, né, nessa palavra, no transmutar, eu acho que tem uma classe de seres que faz isso como ninguém, assim. Que é a natureza, né? E até pensando, assim, na nossa última conversa também, no que a gente foi falando sobre a relação com as plantas, das plantas como essa ancestralidade, de como a natureza é um órgão vivo que está disposto a se transformar em prol da sua existência em equilíbrio, em comunhão, e como elas também são nossas grandes ancestrais. Eu acho que os seus próprios elementos fazem essa transmutação e essa transmudação
com muita maestria, né? E aí eu acho que desde a água do rio que corre sempre pelo mesmo lugar e vai criando e transformando as pedras e a vegetação que está ali em volta, até o fogo que queima e transforma a matéria e faz ela se configurar, né, de uma outra forma. É o vento que faz voar a semente, que faz cair, né, assim, como talvez o maior exemplo e maiores professores mesmo de como a transmutação ela é algo muito natural e não natural porque acontece sozinha, porque muitas vezes ela é uma consequência de algumas ações assim, né? Uhum. Mas como é isso que faz parte da construção da vida, né? Sim, e como que uma coisa... Essas transmutações, elas são mais comuns do que a gente imagina. Mas talvez elas levem mais tempo. Precisa de mais processos. Então você tá dando esses exemplos da natureza e eu lembrei, por exemplo, de um fóssil, né? Que ele fica numa condição que não é mais aquela inicial, ele tá petrificado, tá, né? Passou para um outro estado da matéria, né? Que originalmente era isso que os alquimistas queriam, né? Queriam transformar chumbo em ouro, quer dizer, um metal que aparentemente valia pouco, mas aí a gente está falando desse valer pouco em termos de o que uma sociedade, né, atribuía de valor, para passar aquilo para algo que você ficaria muito rico, né, começasse a transmutar. Isso era um aspecto, né, mas tem outros aspectos também, outros tipos de transformação, enfim. Mas eu acho que todos nós estamos sujeitos a essa transmutação ocasionada pela própria exposição a essa linha do tempo, né? Que a gente, enfim, o nosso universo aqui, ele é temporal, né? E o tempo, ele ocasiona as transmutações necessárias para a gente se desenvolver, amadurecer, né? Mas também transformações físicas, né? Sim, aí de novo aquilo de só se transforma se está exposto, né? Que não à toa as formas de preservações que a gente aprende com os antigos, com as civilizações antigas, é justamente da não exposição daqueles elementos ao tempo. Aí você bloqueia talvez essa transmutação tão natural que acontece quando você simplesmente se expõe ao viver, assim. Mas o que seria um bloqueio? Não, eu tô pensando num sarcófago, eu tô pensando num lugar muito... Entendi. Uma coisa de você tentar se preservar. Evitar a transformação. Isso. Evitar passar de um estado para outro. Exato. Né? Então é tudo que vai ao contrário de movimento e mudança, né? Que é a estabilidade, que é o equilíbrio, a permanência... Controle. Né? O controle, tudo isso vai ao contrário, vai no fluxo contrário ao da transformação, da transmutação, né? Da busca. Perfeito. Daquilo que seriam as verdades, né? Aquilo que faz parte do nosso ser, mas que de alguma maneira a gente precisa, através das vivências, das mudanças, que a gente consegue ir acessando, né? Isso. Por exemplo, partes de mim que respondem a uma necessidade da sociedade, uma necessidade cultural, talvez não seja o meu eu, né? Então eu vou me transformando e vou me deixando ser afetada, né, pelas mudanças com o intuito de me reconhecer nelas, né, de identificar quem sou eu de verdade, né? Sim, que eu acho que também é se colocando, não é a prova, né, mas se permitindo vulnerabilizar, né, nesse sentido de se permitir afetar, é a única forma também da gente encontrar os limites disso, né, também das trocas, que é o que você falou de me reconhecer, né? Eu só
consigo me reconhecer também quando eu encontro o desconfortável, né? E aí eu posso decidir, eu tenho o livre-arbítrio de decidir até onde eu permito esse desconforto, até onde ele cabe ou não cabe. E aí eu acho que entra uma coisa muito importante e que tem um paralelo muito interessante com a alquimia, que é o que tem valor para mim. Porque eu me permito ser transformada ou estar num fluxo de uma mudança, né, de uma transmudação, né, eu me permito isso na medida em que eu avalio que aquilo tem algum valor para mim. Eu acho que esse seria um paralelo interessante, talvez, com a alquimia, né? Você identificar o que é que tem valor para você. Porque o ouro tem valor até hoje. Porém, em algum momento pode ser que não tenha mais. Que passe a ser uma outra coisa, né? Que vai ter a gente está falando aqui de valor comercial. Sim. Mas eu estou falando dos valores da vida também, né? Os valores que eu carrego comigo e que eu quero fortalecer ou que eu quero compartilhar. Então, é nesse sentido, você está sujeito aos processos de mudança, você é um sujeito de mudança, da mudança, né, que você quer ver, mas também, principalmente, preciso estar atento ao que valor isso tem para mim, né? Porque senão eu sou só uma pipoca pulando na panela, né? O milho que esquentou, se aqueceu lá no fogo, né? E explodiu, sabe? Entrou lá um ar junto com o fogo e a coisa, né? Fez um processo ali de transmutação de uma coisa dura numa coisa mais fofinha e tá, né? Mas eu não tenho muita noção do que isso me afeta. Então, viver essas mudanças, se permitir estar num fluxo de mudança, de transmudação, precisa ter talvez uma direção também da transmutação, né? Do transformar algo dentro de si, para que não seja só uma coisa superficial, assim, corriqueira, mas que não acrescenta muito, sabe? Que não vai ao encontro dos seus próprios valores, né? Daquilo que para você é fundamental. Sim, e eu acho que isso de novo volta nesse ponto de você talvez só saiba quais são os seus valores e quais são esses pontos inegociáveis, né? Desse caminho, se você se puser em uma jornada consciente de tentativa e erro. Porque esses valores mais profundos, e aí que fique claro que a gente não está falando de valores morais, sim, valores de qualquer outra sociais, natureza externa, né? exato. Isso, naturezas, vamos dizer, impostas socialmente, né? Isso, a gente está falando de valores profundos e seus e complexos da sua alma, né? Acho que eles só se fazem apresentar quando você se propõe a trilhar essa jornada de consciência, de se permitir ser afetado. Sim. Ô Lígia, tô querendo muito que o meu bordado afete o seu, mas ainda não sei como. Eu fiz uma tentativa de chegar perto, mas achei que não era a hora ainda. Agora eu... Daqui a pouco eu chego aí também. Eu senti aqui que rolou uma configuração parecida com algo que você está fazendo, e achei que pode ser um caminho. Então vem. Né? Mas vamos ver aqui. Os pontos ainda estão um pouquinho confinados aqui nesse trecho aqui, sabe? Da tela. A hora que você sentir de chegar aqui, você sinta-se à vontade. Tá. Olhando para a experiência. Conclusões. E isso é muito, muito louco também, né? Porque a gente tá fazendo esse exercício juntas aqui. E sempre que eu coloco as crianças para fazer coisas juntas, vamos supor num papelzão, algo assim, a primeira coisa que eles fazem é pegar um lápis e passar um risco, assim, dividindo. Esse é meu espaço e esse é o seu espaço. Seu espaço. Que isso também é importante, né? Sim, sim. É super importante. Eu discrimino o que é meu
que é seu, né? E é uma desconstrução, se permitir construir coletivamente. Sim, sim. Quando você chega nisso, já é um outro movimento da sua alma, né? Você vai querer compartilhar algo, né? Quando rola esses momentos de silêncio e que a gente está fazendo aqui alguma coisa, né? Aconteceu isso com as plantas. Eu entendo que é esse interno que está se organizando, sabe? Da outra vez a gente sentiu bastante relaxamento, né? Uhum. E agora eu tô sentindo muito isso, assim, de ser um movimento interno, sabe? Uma coisa que tá acompanhando aqui o sentido dos fios e tal, né? Sim, e eu acho que tem muitos indicativos, né, dessa transformação. Uma muito palpável e física, que é a temperatura do corpo. Sim, As minhas mãos estão quentes. total, olha, vermelhinhas. Sim, tô sentindo o meu corpo aquecer enquanto a gente faz isso. E isso já é uma transformação, né, física. Sim, exatamente. A gente tava falando dessa transmutação que acontece quando há interação, né? Quando há esse permitir se afetar. E o Duchamp foi um dos primeiros a falar desse termo dentro da Artista, arte. né? Marcel Duchamp. Isso. E justamente ele falava da transmutação no momento em que acontecia a interação espectador e obra. Que esse momento dentro da arte é onde se consuma tanto a transmutação da pessoa que está se permitindo ser afetada pelo trabalho, quanto o trabalho que passa a ganhar significados e características pela visão dessa pessoa. Interessante isso. Porque a coisa mais comum do mundo é você chegar frente a um trabalho de arte e falar: nossa, isso aqui, com certeza, esse símbolo e essa cor foi feito e pensado por conta de... Você vai falar com o artista: ah, era só porque eu quis mesmo, né? Sei lá. Ou não, era só uma cadeira mesmo. Assim, no sentido de que é a hora que tem essa interação que o espectador também atribui os seus valores, os seus sentidos e transmuta aquele trabalho só pela sua própria concepção ali, né? Sim. Não é porque aquela obra teve esse impacto numa pessoa que vai ter o mesmo impacto em outras pessoas, né? Sempre vai afetar de maneiras diferentes ou parecidas, mas enfim. Sim. Né? São processos mesmo eu acho que acompanha o processo de individuação de cada um, né? De quem sou eu, sabe? Que você vai reconhecendo quem é você no outro, naquilo que o outro te impacta. E a arte é sempre esse lugar livre de poder se disponibilizar para o outro, né? E eu acho que a arte contemporânea também, talvez mais ainda, né? Assim, no sentido de que a contribuição do outro e do espectador, ela é tão fundamental para o trabalho quanto o próprio trabalho, né? Existe essa relação que o sentido ocorre, né? Que a obra acontece de fato. E eu penso até nesses artistas que conseguem transformar a matéria em instalações, né? Porque eu sou artista de formação e dentro das artes visuais sempre me tocou muito as instalações artísticas, que justamente são os trabalhos que te convidam mais a essa interação, né? Que querem que você seja parte dessa equação final. Sim, você diz as instalações são aquelas intervenções no espaço, né? Isso. E que tanto podem ser intervenções que podem ser tocadas ou não. A interação ela pode ser mais direta. Mas isso.
mas não necessariamente. Tem muitos artistas que trabalham com fios, né, Lígia? Com lãs, linhas, Sim, de diversas maneiras, né? Que tecem o próprio espaço, assim. Eu acho incrível. um desses artistas, inclusive foi um artista que eu levei para os meus alunos esse semestre, foi o Ernesto Neto, né? Ah, verdade, estava na Pinacoteca, né? Sim. O Ernesto, eu acho que ele tem uma maestria, assim, justamente no uso desse material, né? Desses fios, da construção dessas peças imensas, e que não se basta ser só uma peça de fios. Ele faz questão de criar ali quase um ecossistema próprio daquelas linhas e cria micromundos mesmo, né? Ele cria instalações que podem ser vividas Por dentro. por dentro, com todos os sentidos, né? Aham. É quase impossível você se deparar com um trabalho do Ernesto e não ser profundamente afetado, né? Por essa construção. Tem aquela artista japonesa também que eu gosto muito dela, Shiharu Shiota, Maravilhosa. que ela faz também essas intervenções, são enormes, né? Nos espaços, com esses tantos fios, ela usando fios assim que às vezes de um certo ângulo você nem consegue perceber exatamente o que é. Você precisa olhar de outros lugares para entender o que aquilo está formando, o que aquilo está sugerindo, né? É muito incrível. E eu acho muito interessante essa sua observação do calor das mãos, porque é imediato, né? Quando você está tecendo. Se estiver fazendo um tricô, um crochê, um bordado, o aquecimento das mãos é uma coisa notável, assim, né? A gente percebe imediatamente. É a ação correndo os dedos. Acho que tem muitos artistas, né? E artistas que se propõem a trabalhar esse lugar tão generoso da arte, que eu acho que é oferecer construções que se dispõem a interagir com o outro, assim, né? Sim, é quase como se você conseguisse vivenciar o por dentro, né, daquele artista, né? Isso. E aí são transformações mútuas, né? Com certeza. Você sabe que na alquimia dos antigos alquimistas, né, existem várias operações alquímicas que foram, sei lá, convencionadas, né, em 7. Eram muito mais. Mas hoje, assim, a maioria, né, dos estudiosos convenciona existir 7 operações alquímicas, né? Cada uma delas regida por um elemento. E assim, todas elas, né, assim, as operações alquímicas, elas foram estudadas por Jung também, mas relacionando, obviamente, com os movimentos da alma, né? Em como a gente lida com os desafios, né? De que maneira a gente reage, vamos dizer, diante das situações da vida, né? Então, eu achei bem interessante, eu até anotei os processos aqui para a gente ver juntas, que eu achei bem legal. Eu vou falar os 7 nomes primeiro, né? Ele fala em calcinatio, solutio, coagulatio, sublimatio, mortificatio, separatio e conjunctio. Então, o calcinatio seria a atuação do fogo. O fogo transformando o pensamento, você buscando perceber quem é você, percebendo o que eu tenho que tirar, que tá em mim, mas não sou eu. O solútil seriam as inundações dos sentimentos, né? Então tem a ver com a água. E aí
Onde os meus sentimentos estão exageradamente ou parcialmente se mostrando, né? Ou insuficientemente se mostrando. A coagulatio, que é tornar concreto o abstrato. Acho que um pouco como a gente tá aqui organizando, né, esse trabalho, sabe? Tá tornando concreto, né, visível, uma ideia, uma abstração nossa, né? O sublimatio, assim, e o coagulatio tem a ver com a terra, né, que é tornar concreto. O sublimatio é tornar o peso mais leve, tem a ver com o ar. Então, enfim, é você transformar uma situação pesada em algo mais leve, né? Ou lidar com alguma coisa de um jeito mais leve. E a gente usa, assim, várias expressões, né, para isso. Vamos supor, no carnaval, tá todo mundo tirando o pé do chão, né? Tira o pé do chão, né? Aquela coisa de ser... tirar o peso mesmo, né? Tô com a cabeça flutuando hoje, não tô conseguindo pensar, né? Você entra num outro lugar. Depois o mortificatio, que é o fim de algo para o começo de outro algo, né? Quando você encerra um processo para você poder partir para outro. O separatio, que é discriminar, saber discriminar bem o que é o que, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso tem a ver comigo, isso não tem a ver comigo, né? O conjunctio, que é quando os opostos começam a se integrar. Quando você começa realmente a ver sentido nas coisas, nas adversidades até, né? Percebendo que há uma integração entre esses opostos, né? Então você vê, são 7 processos que a gente está o tempo inteiro, animicamente, fazendo. Mesmo que você não tenha consciência de que isso está ocorrendo, né? Você falou aqui, né, enfim, acho que eu fui lembrando de várias coisas, né, com esses termos, porque no final das contas é o que você falou, eles estão acontecendo, e acho que talvez a vida é vida porque todos acontecem, se não simultaneamente, né? Mas você falou aqui do mortificatio, e eu tinha feito uma anotação, né, somos feitos da terra e voltamos a ela em nova matéria, que seria talvez a transmutação final do nosso corpo físico, né? Assim. Enfim, lembrei dessa anotação que eu tinha feito, mas eu acho que isso tudo pode ser físico, mas tudo também pode ser muito subjetivo, né? Sim, e também pode até ser uma característica de uma pessoa em algum momento da vida. Então, uma pessoa, sei lá, que é muito cheia de ar, né? Ela tem dificuldade para aterrissar, para fazer as coisas do dia a dia, tá sempre sonhando, tá sempre no movimento mais aéreo mesmo, né? E não consegue concretizar. Então tem várias formas da gente olhar para a gente mesmo e para esses processos e entendendo, né? Então, sempre onde um deles pesa muito, ou pesa sempre, ali tem um desequilíbrio importante de ser olhado. Sim, né? Porque a ideia é que realmente todos eles aconteçam de alguma forma, né? Que são as formas da gente lidar com a vida. E agora você falou uma coisa sobre essa sua anotação aí. Você podia falar de novo ela? Somos feitos da terra e voltamos a ela em nova matéria, transmutação final. Pois é. E me remete, né, a gente lembrar, talvez essa transmutação tenha a ver com memória mesmo, e com lembrança, né? A gente lembrar que tudo é feito da mesma matéria. Que é uma matéria universal, né? São os mesmos átomos, né, que estão presentes no universo e são presentes aqui no nosso corpo e em qualquer coisa viva, orgânica. Sim, e aí eu acho que isso traz aquilo que foi falado lá no comecinho da nossa fala sobre memória e como a transformação ela só acontece porque ela leva junto a memória do que já foi. E trazendo esse dado que você trouxe agora, eu acho que isso fala bastante dessa configuração de
seres vivos e humanidade que existe, assim, não é à toa que a gente é feito da mesma matéria e não é possível que na nossa matéria não há memória do que ela era antes. Sim. Em algum lugar, né? Mas tudo isso, né, que a gente está falando, são coisas bem profundas, né? Só fazem sentido mesmo se a gente estiver no processo de conscientização, né? De busca dessa consciência, né? De compreensão, sabe? Do que é que a gente está fazendo aqui. Das perguntas mais básicas, né? Quem sou, onde estou, Pra onde eu vou. Pra onde vou. E acho que com quem estou também, né? Você tá falando isso e eu tô pensando que todo esse processo de se afetar, de se vulnerabilizar, né? De se transformar, é um processo também bastante íntimo, né? E que ele precisa de uma confiança mesmo de com quem você partilha. E como você partilha. Porque o nosso último oráculo ele já falou, não é sozinho o caminho. Isso a gente sabe, a gente sente, né? Mas há de se ter uma confiança em quem costura ao lado, de saber que vai ser uma costura respeitosa, né? Que vai ser no sentido de eu confio que você tá me oferecendo a sua agulha em prol da construção e não... Entende o que eu tô querendo dizer? É um pouco. Eu acho que essa confiança é muito mais uma confiança não no resultado final e nem um excesso de respeitosidade, nem um excesso de respeito, porque pode acontecer, como aconteceu agora, se você não tivesse percebido que a linha estava presa, você ia perder aquilo, entendeu? Quer dizer, nesse processo a gente vai perder alguma coisa e vai ganhar alguma coisa, sempre. É essa coragem que a gente tem que ter um pouco, esse desprendimento, Isso, né? é isso. Quando você está compartilhando, quando você está fazendo junto, quando você está criando alguma coisa que nem você sabe direito o que é, você abrir-se para o inesperado, né? Abrir-se para aquilo que vem. Acho que era um pouco isso que eu estava querendo dizer, que é você confiar nesse processo, assim, né? Porque no final das contas, isso aqui é sobre o processo disso aqui, não é sobre o resultado final dele. E é você poder falar pra mim, eu acho melhor agora ir pra lá. Ou, não, agora, porque isso vai fazer o processo ser mais rico, porque isso faz mais sentido pro próximo passo. Oráculo. O que o tarô fala? Eu trouxe essa carta pra conversa porque eu acho, assim, muitas cartas me vieram na cabeça, né? Acho que o tarô, no final das contas, também é isso. São esses símbolos que falam desses movimentos da vida mesmo. Mas essa carta em específica, eu acho que ela tem a ver com um pouco do que a gente estava conversando sobre esse movimento e o transmutar, o transformar, e como isso só acontece se você se coloca, se vulnerabiliza, né? Se propõe a viver algo, se propõe ser afetado por algo. Essa carta é um arcano maior. Nesse baralho ele vem como enforcado. Ah, tá, que interessante. Mas ele pode ser chamado por o pendurado, o que eu acho que faz mais sentido, inclusive, para o que ele se propõe. Porque o enforcar, assim, ele é quase um ato de final, né, assim, o pendurado, ele já vai falar um pouco dessa condição meio, precisando tomar algumas decisões de como retomar os pés no chão. E o pendurado, ou o enforcado, é uma carta que fala sobre atitudes que a gente precisa tomar em prol de algo maior. Então a gente estava falando dos valores, né, disso que faz a alma achar sentido. E é uma carta que fala sobre entrega, sobre se permitir andar nesse desconhecido e ir colhendo insights profundos e encontrar nos acasos esses momentos e movimentos que trazem respostas muito fundamentais, né? Sair um pouco dessa narrativa do herói, que vai caminhando e tudo vai aparecendo, um esforço sem você precisar empenhar um olhar atento, uma vontade,
uma análise, então eu desfaço o ponto, eu continuo tecendo, e entendendo dentro desse caminho quais são os aspectos que eu vou abrindo mão em nome de algo que pode chegar e entrar e caber e se organizar dentro de mim para criar uma nova configuração para os próximos passos, sabe? E é esse abrir mão que não é apagar uma memória, não é apagar algo que já aconteceu, mas é entender aonde que eu vou abrir espaços para caber essa nova informação, para eu me reconfigurar, para eu fazer novos caminhos. Mas também não sei se ela tem a ver, Lígia, se me corrige, com um momento da vida, talvez, onde você pode ter uma percepção de que está tudo desandado, de que não tem, que você está perdido, que você não sabe para onde ir, né? Que você perdeu as razões, as suas razões, que não tem esse lugar no chão, na terra para você. E você sabe que nas runas também tem o pendurado, né? O pendurado, né? Que ele está pendendo da Yggdrasil ou a árvore do mundo. Odin avista as runas. Quer dizer, é bem isso, você se colocar numa posição onde você praticamente vai perder o ar, vai perder, sabe? Você está quase perdendo a vida, vamos dizer assim, esse sopro da vida, mas que você tem uma visão a partir disso, né? Então, esse é o pendurado das runas. E eu acho que não à toa, no tarô pelo menos, a carta do pendurado, do enforcado, antecede a carta da morte. E que é esse lugar muito simbólico do morrer, né? Que seria integrar, né? Isso. Que seria basicamente a mesma coisa. Eu posso ler aqui, tem um poema, né, que é do escandinavo antigo, que é de cerca de 1200 depois de Cristo. Aí tá assim: vi-me suspenso naquela árvore batida pelo vento, ali pendurado por 9 longas noites, por minha própria lâmina ferido, sangrando para Odin. Eu, uma oferenda a mim mesmo, atado à árvore, que homem nenhum conhece, para onde vão suas raízes. Ninguém me deu de comer, ninguém me deu de beber. Perscrutei as mais terríveis profundezas, até vislumbrar as runas. Com um grito estentório as ergui, e então, tonto e desfalecido, caí. Bem-estar eu conquistei, e também sabedoria. Cresci, alegrando-me de meu crescimento. De uma a outra palavra fui levado a uma palavra, de um fato a outro fato. Eu acho bem curioso, né? Porque se apresenta nos dois oráculos, né? Algo bem parecido, que é aquele momento onde o ego, que ainda tenta se sobrepor ao eu, ele é calado, né? Ele se cala para dar voz ao eu, aquele que vai vislumbrar, vai integrar, né? Vai finalmente transmutar, né, as experiências todas da vida numa integração do seu próprio eu, né? De se reconhecer como um indivíduo único, né?